resumo dos desafios que os índios Xikrin da terra indígena Cateté tiveram que enfrentar para sobreviverem e o maior desafio atual da poluição do rio Cateté. O primeiro desafio superado, o das moléstias infecciosas e parasitárias, foi em torno de 1967, quando fiz a primeira viagem a convite dos Frei Gil Gomes e Frei José Carron, que me conheceram em São Paulo e pediram para assistir os índios Xikrin, Suruí e Gaviões. Em 1967, na primeira viagem que fiz ao Xikrin, encontrei um quadro devastador de 98 índios com 11 tuberculosos em uma população pequena, sujeitos a parasitoses, verminoses, pneumonias, otites, abscessos dentários, ausência de quaisquer vacinações. Iniciei a vacinação deles, fui o primeiro a fazer a vacina contra varíola na época que havia nos arredores, moléstias contra sarampo, coqueluche, difteria, tétano, foram vacinados contra todas as vacinas da época e contei com o apoio de uma enfermeira do Hospital de Carajás para as doses de reforços. O Xikrin foi o primeiro grupo que foi submetido as meninas à vacina contra HPV entre todas as meninas do Brasil, em que associações indígenas compraram a vacina e aplicaram nas meninas por minha indicação, uma vez que havia mais de 50 casos de mulheres contaminadas na foz do rio Cateté, em uma época que o grande etnólogo René First encontrou-os com epidemia de poliomielite, em que morreram vários índios e outros ficaram sequelados. Esse desafio foi vencido. O segundo desafio era dos caçadores de couro de gato maracajá, que vinham na área, pediam aos índios para caçá-los e não os pagavam. Foi interrompido esse desafio de roubo de couros. Terceiro desafio superado foi o dos castanheiros, em que um Plínio Sampaio, ele queria os castanhais dos índios e levou em uma viagem para Marabá vários índios Xikrin, em que 8 morreram na viagem pelo rio Itacaiunas. Havia um índio escravizado por um tal de Diquinho, que era o Euere, e o Frei José Carron foi buscá-lo. Esse desafio dos castanheiros foi superado. O quarto desafio foi das madeireiras, que vinham roubar madeira de mognos e desciam até 7 aviões presenciados por mim no campo de aviação, trazendo bicicleta, colchões, melancias para eles, e foi superado quando eles prenderam o proprietário da BENAC, em que eu estive presente. O quinto desafio não foi superado, em que eles perderam as nascentes dos rios Cateté, do rio Itacaiuna, do Pium, do Seco, dos grotões Bepcamericti e Bequari, em que a grande antropóloga emérita da USP de São Paulo, Lucas Vidal, tinha combinado com a FUNAI de Brasília, e o ministro do Interior, Rangel Reis, do período militar, cortou todas essas nascentes e tirou-as dos índios. Nessa época, uma companhia Inco esteve aqui e foi quem depois vendeu seus direitos à companhia Vale, e ela já detectou a presença de minério na Serra Puma. E apesar dos protestos de Lucas Vidal, de Fred Spett, que era o chefe de posto suíço, eles perderam. Atualmente os grotões Bepcamericti, Crambipen, Camerecô,
Cuconhococapá, Putoticô e Turiticô estão poluídos por dejetos da usina Onça-Puma e se dirigem ao rio Cateté, poluindo o rio Cateté. E o rio Itacaiunas também está poluído atualmente pela exploração do ferro. O sexto desafio, que foi superado na época, na privatização da companhia Vale do Rio Doce, ela se negou a dar uma quantia de dinheiro do projeto Ferro Carajás para os índios, de acordo com o decreto do presidente Fernando Henrique. Eles precisaram entrar na justiça e ganharam esta causa do dinheiro da companhia Vale para os danos ambientais na área. Esse perigo ressurgiu posteriormente. O sétimo desafio é a poluição do rio Cateté pelos metais pesados, rio Cateté e o rio Itacaiunas pelos metais pesados, em índices muito superiores ao que a CONAMA permite, contaminação pelo ferro, pelo cobre, pelo cromo, pelo níquel, pelo manganês, pelo cádmio e pelo zinco. Nesta causa, as associações entraram na justiça e receberam, de acordo com o Poder Judiciário de Brasília, uma indenização mensal para cada aldeia, que também a Vale dificultou, entrou no caminho. Fui eu quem pedi ao professor Reginaldo Saboia de Paiva, da Faculdade de Engenharia, Minas e Meio Ambiente, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, na época, que dosasse os metais pesados, porque eu dizia que o rio estava cada vez mais sujo e os índios me mostravam toda a perda de transparência do rio. O professor Reginaldo constatou níveis altíssimos dos metais pesados no rio Cateté e atualmente nos rios, nos Grotões e no rio Itacaiunas. Posso ir? Bem, atualmente, mais recentemente, foram constatados a presença do cádmio, que é responsável foi responsável por uma epidemia de doença Itaí no Japão, por uma usina que poluiu plantações de arroz e comprometeu os rins dos índios. 2 índias aqui, submetidas à diálise pelo diabetes, morreram muito rapidamente, em um período curto, que não é usual para quem está se submetendo à diálise renal. Esses metais pesados são imunossupressores, promovem alteração do DNA hereditário, provocam cânceres, provocam inúmeras doenças. Atualmente, nesta viagem, constatei a presença de uma suspeita de câncer ósseo em uma criança de 10 anos de idade que já foi removida para Belém pela formação tumoral óssea. Outro rapaz, porque esses metais pesados, eles alteram o DNA e provocam também alterações de todos os órgãos e provocam também alteração da eritropoiese ou formação de sangue e ocasionam plaquetopenia ou queda de plaquetas do sangue. Um índio, rapaz novo, morreu neste ano, recentemente, por queda de plaquetas acentuadas, dado como púrpura trombocitopênica idiopática. Foi a Belém, voltou, tomou sangue inúmeras vezes, mas ele não formava mais sangue e não formava plaquetas e morreu de hemorragia. Este é um desafio muito grande dos metais pesados, né? E o metal pesado, que altera a formação de
de sangue é o cádmio, que está atualmente presente. Eles comprometem a imunidade a uma criança pequena com lúpus eritematoso, que é uma doença autoimune de autoagressão. Todo o manganês que está presente, ele ocasiona o manganismo, Parkinson e tremores. Há um índio que está tendo tremores de pés aqui, que a gente vai observando e relatando. Esses doentes que estão com alteração de imunogênese e com alterações tumorais e com esses problemas, que são ligados a metais pesados e que a gente deve lembrar, não posso afirmar com certeza, mas que eles ocasionam esses problemas. Oitavo desafio atualmente a Vale novamente com o autoritarismo e o patrimonialismo que é próprio da nossa herança portuguesa, a querer bloquear o dinheiro da indenização que a Procuradoria da República e a Sexta Câmara condicionaram para as aldeias. Precisaram fazer um plano de gestão desses recursos. E o nono desafio, que é um desafio também que se deve a nós, é o problema do diabetes, a obesidade e o diabetes, pela alteração da dieta alimentar tradicional, que é uma das melhores dietas do mundo. A dieta indígena é a terceira melhor do mundo, riquíssima em vitamina A, C, E, zinco e tudo que nós necessitamos, e como selênio também. Essa alteração apareceu quando eu os conheci em 1967. Eles eram delgados, não eram gordos, não havia diabetes, e atualmente existem mais de 28 diabéticos na terra indígena Cateté, muita obesidade, sobretudo entre mulheres, síndrome metabólica, pelo desafio e pela falta de um programa educativo de saúde por parte do governo, da CESAI e de todos os que têm atenção com os índios. Falta uma valorização da dieta tradicional e mensagem de valorização dos alimentos da dieta tradicional na escola fundamental, no curso médio, e valorização do exercício. Os metais pesados também favorecem a obesidade e o diabetes, se bem que o problema principal é a mudança alimentar. Eu agradeço a uma série de pessoas que foram muito amigas dos índios e que eles tiveram a sorte de conhecê-los, e essas pessoas foram como Frei José Caron, Frei Gil Gomes, o etnólogo Frickel, o grande etnólogo René Fils, que nunca deixou de se preocupar com o xicrim, antropóloga Lucas Vidal, Fred Spett, que foi chefe de posto deles, Vincent Carelli, Padre Eduardo Lemaitre de Goiânia, Maria de Lourdes Davis de Freitas, antes da privatização da Vale, que era responsável pelos recursos que o Banco Mundial condicionou aos índios, Marita Kochwesser, do Banco Mundial, Josino de Carajás, Rafael Melo, da Associação Porecro, com atuação notável, Francisco Oliveira, da Associação anterior BEPNOI, a ministra Carmen Lúcia, recebendo o xicrim do Supremo Tribunal Federal, o desembargador Souza Prudente, um iluminado por Deus, e também por Aurelian Fontanet, o cineasta que faz a parte, pertence à nossa equipe educativa de saúde. Há uma mensagem de otimismo ao xicrim, em que rios poluídos em São Paulo, como os rios Sorocaba,
o rio Jundiaí, o Lava Pés, poluídos pela indústria, pela agricultura, atualmente estão totalmente recuperados e fornecendo água para as cidades dos seus entornos. A água é um bem público e vital para a saúde, e o rio Cateté deve ser entregue para o Xicrim recuperado, o que não está sendo feito. A Vale continua a poluir o rio, ela prefere indenizá-los do que poluir. Agora essa poluição vai em direção ao rio Itacaiunas, que já está comprometido, as populações ribeirinhas, a Paraupebas, e vai chegar também em Marabá, a segunda cidade do Pará, que retira água do rio Tocantins para beber. E eu tenho a impressão que essas são as mensagens mais educativas. Eles estão passando todos os nossos trabalhos de pesquisa entre os chavantes, que metade da população e 40% das mulheres são diabéticas, 50% estão obesos, eles estão correndo grande risco cardiovascular, estão tendo amputações. E o governo continua, por problemas ideológicos, as 3 últimas presidências da República, fornecendo cestas básicas com açúcar para mulheres diabéticas amputadas, chavante, e as merendas escolares completamente inapropriada, com açúcar, doces e bolos para as crianças. Isto devia ser revisto por um projeto de proteção contra o diabetes e a obesidade.